problemas no Brasil que se tornaram crônicos. Crônicos. Passa governo, vem à direita, vai à esquerda, vem ao centro, entra governo, sai governo, e nós não conseguimos, não é solucionar, nós não conseguimos nem mesmo equacionar o problema. Boa parte dos inscritos desse canal deve ter ficado bastante confuso agora. Para aí, é o vídeo do Rodolfo ou eu entrei no canal do professor Paulo, quando viu a épica abertura da porta com o voo da coruja? O nosso canal, ele tem muito a ver com o canal do professor Paulo. Em primeiro lugar, que ele que falou para eu migrar para o YouTube, né? Eu vinha fazendo vídeos no Twitter, né? E eu sou um dos assinantes do canal dele, ele é muito assíduo. E ele falou, olha, tem que crescer no YouTube. Então, a própria criação do canal teve muito do apoio dele, inclusive compartilhando nossos vídeos, o que faz com que esse começo, né, quando você faz um vídeo e não é visto nem por 40, 50 pessoas, é muito decepcionante para um novo canal. Mas o Ambiente Cidadania agora já consegue, mesmo sem a ajuda do professor, pelo menos 100 visualizações de um dos nossos vídeos. E quando o professor compartilha, então, aí 500, 600, 700, e já é muito gratificante seguir com esse trabalho. Mas tudo isso é para dizer que o professor fez uma análise muito precisa da questão da segurança das terras indígenas. Aliás, ele vai enumerar 3 grandes problemas crônicos do Brasil. Vamos dar uma olhada nos problemas, depois a gente volta para as terras indígenas. Mais uma vez, boa tarde a todos. Estou aqui para falar com o professor Giraldelli. Oi, professor Giraldelli, filósofo Paulo Giraldelli. É um prazer estar aqui e comentar sua fala em especial a respeito da questão Yanomami, a respeito do ex-ministro, agora Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. E tenho a dizer que é uma honra para mim poder ter me dado o Rodolfo ter me dado compartilhar esse vídeo para fazer alguns comentários sobre o seu vídeo. Aliás, eles carecem de comentários, mas eu gostaria apenas de humildemente fazer alguns acréscimos, né, no que o senhor já falou, e falou muito bem, principalmente com relação às questões, o senhor fala muito bem, né, com relação às questões políticas, aos comentários de inúmeros jornalistas, com relação às falas do presidente Lula, com relação às falas de ministros, políticos em geral. Problema do ensino fundamental, principalmente ensino médio. O problema das milícias da segurança pública. O problema da segurança e das terras dos indígenas. São 3 problemas, gente. Sobre os 2 primeiros problemas, educação e segurança, eu recomendo muito aos que ainda não são inscritos que inscrevam-se e acompanhem o canal da Esquerda Reflexiva, é o filósofo Paulo Giraldelli. Agora vamos estudar melhor o terceiro problema, a questão das terras indígenas, que é um dos assuntos centrais aqui do nosso canal. Morreu mais Yanomami agora durante o governo Lula do que durante 2022, 2020, né? 2023 morreu mais que 2022 sob o governo Bolsonaro. A primeira explicação
é a explicação que até pode ser verdadeira, mas é chata. Que é, mas no governo Bolsonaro havia subnotificação. Nós sabemos que havia. Mas a resposta não pode ser esta. Por quê? Porque quando o Lula entrou, a gente esperava uma ação do Exército pra valer. Bruce Albert, um dos maiores conhecedores da luta Yanomami, que escreveu esse livro magnífico, A Queda do Céu, junto com Davi Copenaua, tem essencialmente a mesma opinião que o professor Paulo Giraldelli. Bruce Albert escreveu: claro que teve subnotificação durante o pesadelo bolsonarista, mas as mortes Yanomami não são uma competição de contabilidade política. 363 mortos, mais de 1% da população Yanomami no primeiro ano de um governo eleito para pôr um fim no genocídio é inaceitável. Claro, evidentemente. Deve ter havido alguma subnotificação, bastante subnotificação de mortalidade Yanomami, mas a questão não é essa, não é que Bolsonaro, se tivesse feito direito à contabilidade dos mortos, estaria numericamente acima de Lula. Isso é irrelevante. O importante é que os Yanomami ainda estão morrendo aos montes, numa ordem de grandeza semelhante ao que aconteceu no governo anterior. E isso é inaceitável, né? E na campanha, ninguém falou, o problema é muito complexo, vamos demorar anos para corrigir. Não, falaram que chega, que não vai ter mais Yanomami morrendo, tá? E não venham com essa de dizer que não sabia da complexidade do problema, porque todo mundo sabia. Então, o governo está falhando nesse aspecto, sem dúvida alguma. E está falhando porque não tem apoio dos militares. E apoio dos militares você conquista, você manda, você demite o ministro, né? Você bate na mesa. Não adianta falar, não, teve o golpe, entre aspas, né? De 8 de janeiro. E o professor Giraldelli se refere, é crítico dessa ideia de golpe mesmo. E se refere de outras formas, né? Atos antidemocráticos, ou quebradeira, ou a festa da Selma, como foi chamado na época. E o fato é que as pessoas estão usando isso como desculpa para dizer que não pode apertar os militares e, portanto, não pode salvar os Yanomamis das garras do garimpo. Isso é inaceitável. Beber água de copinho aqui, porque não pode beber água do rio. A água do rio está contaminada pelo garimpo. Essa coisa esbranquiçada é tudo barro do garimpo e a água está contaminada e ninguém pode beber. E soube de pessoas que moram no local que as atividades de garimpo continuam ocorrendo dentro da terra indígena, nas proximidades da aldeia Gorotiri. Quando o governo Lula começou, eu cobrei uma ação rápida de expulsão de todos os garimpeiros de todas as terras indígenas, e muita gente falou, não, você tem que ter paciência, vamos começar pela terra Yanomami, depois expandir o modelo de combate para outras terras indígenas, e o que se vê é que nem se expandiu de forma eficiente para todas as terras indígenas, de forma que levasse à eliminação da atividade nas terras indígenas, nem foi resolvida a questão dentro da própria terra Yanomami. Então, a política de combate ao garimpo não está sendo bem sucedida no novo governo. Rodolfo, eu fui uma das pessoas que a gente conversou muito sobre isso no começo. Você falava sobre como é que vai atacar só a Yanomami. Eu lembro que a gente discutiu muito e eu era uma pessoa que falava isso. Falava, não, vamos primeiro usar o combate na terra Yanomami como como é que pode se falar, né? Um laboratório, né? Para experimentar como fazer, para depois expandir para todos. Eu realmente acreditei que ia ser assim, que em questão de meses a questão Yanomami estaria resolvida e aí iam se passar para as demais terras indígenas invadidas pelo garimpo, mas infelizmente você tinha razão nessa questão e nada aconteceu e a gente continua amarrado, sem conseguir fazer os militares se mexerem, fazendo o que eles precisam fazer, né? Para
valer que eu digo não vai morrer mais ninguém em terra indígena. Acabou garimpo ilegal. As Forças Armadas vão entrar e vão resolver o problema. Não. Todo aquele auê e no final não há solução para o problema. Aí, esse professor aqui critica o ministro da Justiça e todos os peturros se revoltam. Peturro, que o professor diz, é uma união de petista com burro. Ele não diz que todo petista é burro, evidentemente, e muito menos que todo burro é petista, muito pelo contrário. Mas tem muito petista que fica compartilhando fotografias como essa que você vê aí na sequência. Olha, essa aí eu recebi agora há pouco num grupo aqui de esquerda de Altamira, né? Todo mundo comemorando, ó o Flávio Dino ali, olha, começou novinho, olha, do lado do Lula, o Lula não tinha um cabelo branco, o Flávio Dino já estava ali do lado dele. O fato é que Flávio Dino foi muito ruim para os povos indígenas no Ministério da Justiça. Quais são as terras indígenas que ele homologou? Quais são os processos que ele abriu? O que ele fez com aquele pessoal que está atacando os Guarani, Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul? E as desintrusões? Alguém está acompanhando a desintrusão da terra indígena Piterel? Saiu muito na mídia aí que os cachorros e gatos abandonados, largados lá na terra indígena Piterel, são um problema. Aí o pessoal está achando que já houve a desintrusão, mas não, saiu muita gente. Mas e aí? Tem grandes invasores que ainda estão lá. Alguém está acompanhando a desintrusão da terra indígena Piterel? Eu vi Flávio Dino obstruindo isso aí, não botando para frente, porque isso depende de decisões da justiça. E então Flávio Dino foi muito falho em relação aos povos indígenas nesse ano que ele foi o ministro da Justiça do Lula. Vem aqui! Não, o Dino é o homem mais sábio do mundo! Eu queria falar do ex-ministro Flávio Dino, porque durante todo o ano de 2023, vamos dizer assim, até dezembro, quando o Congresso votou a favor da lei do marco temporal, o ministro Flávio Dino esteve ciente de algumas terras cujos processos tinham de demarcação de terras indígenas. O ministro Flávio Dino tinha ciência de que esses processos estavam aguardando a sua assinatura no seu gabinete para enviá-los depois para a sanção do presidente da República. No entanto, nós temos conhecimento de pelo menos 13 processos de demarcação de terra indígena que permaneceram empilhados na mesa do ex-ministro Flávio Dino. E essas demarcações, esses processos acabaram não sendo assinados, não sendo colocados para a sanção do presidente Lula, e em dezembro, no apagar das luzes do ano de 2023, o Congresso acabou votando a favor da lei do marco temporal. Tem uma terra em especial, que é a terra Maibu, Sauré-Muibu, que está nas margens do rio Tapajós, na sua margem esquerda, para ser mais precisa, e que ela já foi objeto de vários processos, inclusive ações do Ministério Público Federal, até que chegou, porque existia dentro do próprio governo do PT, existia a intenção, e havia no projeto do PAC, né, da construção das hidrelétricas na bacia do rio Tapajós. Uma delas era a hidrelétrica São Luís do Tapajós, que justamente criaria impactos diretos também na terra Sauré-Muibu, é isso aí. Desculpe se eu falei errado. E essa terra, ela seria diretamente afetada.
em algum momento, ainda no governo Dilma, os indígenas, inclusive com a anuência do Ministério Público e das organizações, acabaram tentando fazer uma autodemarcação e fizeram essa autodemarcação, né? Eles conseguiram recursos e conseguiram demarcar a terra, né? O perímetro da sua terra, e essa autodemarcação já pulava alguns passos muito importantes no processo, né? Ele acelerava o processo, e para evitar que a usina prevista de São Luís dos Tapajós, justamente naquela região, pudesse ser construída, porque estaria praticamente dentro da terra indígena. Mas, no entanto, essa demarcação ficou só no papel, e ela também não prosperou oficialmente, né? Não fez o trâmite oficial. E em 2023, uma das emergências que o ministro Flávio Dino tem, e que foram apontadas 13 emergências na questão de demarcação de terras indígenas, e uma delas é a terra Sauré-Muibu. Só que a terra Sauré-Muibu, além de tudo, está correndo um outro risco, que é o risco da construção da ferrovia chamada Ferrogrão, ou EF-170, que vai ligar Sinop a Miritituba. E eu disse, gente, põe o Dino no STF, para ministro da Justiça ele não serve. Olha, nesse ponto eu prefiro ser mais cauteloso. Eu tenho medo de Flávio Dino também no STF. Alguém já perguntou para ele claramente qual é a posição que ele tem sobre o marco temporal, por exemplo? E a questão do desenvolvimento de atividades produtivas de indígenas em cooperação, entre aspas, com organizações capitalistas externas dentro das terras indígenas, que nem o Dias Toffoli está querendo fazer passar no STF. Qual é a opinião do Flávio Dino? Eu nunca ouvi nada não, mas eu não estou tranquilo quanto a isso. Não tem plano nenhum para nada. E tá aí a prova. Na administração dele, o problema indígena piorou. Da mesma forma que piorou a questão indígena, o problema dos quilombolas, dos pequenos produtores rurais, no tempo em que Flávio Dino foi governador do Maranhão. Aí eu fiz uma outra crítica a um outro ministro. Isso envolve um problema que é um problema de altíssima complexidade, não é um problema só de prender pessoas. A gente precisa oferecer a possibilidade daquela região dela ter alguma alternativa, ou seja, há um imbricamento, há uma fusão entre reprodução econômica e ilegalidade, e crime. Essa entrevista foi nos primeiros dias do novo governo, primeiros dias de 2023, em janeiro de 2023 logo, né? E até agora parece que ele ainda está vendo a complexidade do problema, não tem plano nenhum, não tem ação nenhuma. Médio e longo prazo. Médio prazo, é preciso fazer a desintrusão do garimpo. Desintrusão do garimpo. E essa desintrusão do garimpo... Quando eu vi isso aí, eu fiquei, assim, extremamente decepcionado. Como assim, médio prazo a desintrusão do garimpo? A desintrusão tinha que ser imediata. É por isso que ela nunca aconteceu, né? Se você falar, não, a sua cozinha está uma zona, eu vou lavar a louça no médio prazo, aí que você não vai arrumar nada mesmo. Que negócio de médio prazo, cara? Ela vem com medidas que começam a médio, mas também são medidas de longo prazo. O que é isso? É estabelecer uma nova matriz econômica para o local. Diz aí, Silvio Almeida, como é que está o estabelecimento de uma nova matriz econômica para o estado de Roraima? Ou seja, é preciso pensar quais são as alternativas da região para se criar uma matriz econômica que não se sirva do garimpo. O cara vai de fantasia no carnaval, cara. O cara tá morrendo indígena, ele é ministro dos direitos humanos, e ele vai no carnaval, pular carnaval. Quer dizer, é um escárnio. Pois é. Vocês sabem que o Salgueiro fez um desfile muito bonito sobre a tragédia Yanomami, sobre a luta dos Yanomami, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi convidada para participar do desfile.
E eu até conversei muito com Thelma, né? Porque havia uma discussão se ela iria ou não pro desfile, a Sônia Guajajara. E tanto eu quanto Thelma ficamos aliviados em ver que alguém deu um bom conselho para ela, ou ela mesma pensou bem e achou mais prudente não ir ao carnaval enquanto está havendo invasão de garimpo na terra Yanomami e tanta mortalidade de indígenas, né? Parecia uma coisa mais ponderada, mais sensata, né? Não é o momento de comemorar. Se a gente tivesse conseguido expulsar todos os garimpeiros da terra Yanomami, acho que a gente tinha que fazer um belo carnaval, sim. Mas com a situação do jeito que está, a Sônia Guajajara foi muito prudente em não participar do carnaval. Parece que o mesmo conselho não foi dado ao Silvio Almeida. Ele não trabalha, tá aí a prova. O que ele fez pelos indígenas? Ele não tem plano nenhum. Isso é verdade, não tem plano, eu não estou vendo plano. Aliás, no começo do governo, muita gente dizia assim, não, pode ser que ele esteja fazendo coisas que você não está acompanhando, porque nem tudo pode ser colocado na mídia. Aí parecia que ele tinha um plano secreto, que a gente nunca ficou sabendo. Mas e agora, um ano depois? Vocês ainda acham que tem um plano secreto? Vocês ainda acham que ele está fazendo coisas relevantes pelos povos indígenas? Depois dessa reunião, alguém prestará contas a vocês do resultado dessa reunião, para que vocês anotem os compromissos que nós vamos assumir a partir dessa... Pois essa reunião já foi agora no começo desse ano. Foi a primeira reunião interministerial de 2024. Já faz algum tempo, né? E até agora eu não sei quais são os compromissos assumidos. Tem o negócio de criar uma casa de governo em Roraima, mas a casa ainda não está funcionando. Parece que tem que construir a casa. Parece que a casa vai ter participação de todos os ministérios. Eu não sei como é que tanto ministério pode atuar dentro de uma casa. Mas por que a casa já não está funcionando? Por que não chegaram lá em Boa Vista e alugaram uma casa? Pega uma casa aí de 5, 6 quartos e aluga e já começa a funcionar no dia seguinte, né? Porque a casa é o de menos, né? A casa, quando a gente fala, é uma metáfora. A casa mesmo, tem que construir a casa ainda. Você fala assim, mas tem o outro ministério. Gente, o Ministério dos Povos Indígenas é uma bobagem. É uma bobagem. A menina não tem poder para nada. Eu nem vou criticá-la. Eu não consigo nem criticá-la. Olha, eu tenho que concordar que o poder da Sônia Guajajara realmente é muito limitado. E ela tem o poder da palavra, ela tem o poder da imagem. E infelizmente ela está usando a imagem dela para dizer que o problema do Yanomami não vai ser resolvido tão logo, para botar panos quentes na fraca atuação do governo e para dar legitimidade para esse governo que, se não começou, pelo menos está dando sequência ao genocídio indígena. E se Sônia Guajajara não pode fazer nada, o melhor que ela faria, se tivesse mais dignidade, seria entregar a sua demissão, né? Isso ela pode fazer. Isso é genocídio. Eu critico o genocídio lá e olha que o genocídio aqui, isso é genocídio. Sim, é verdade, é genocídio. E é genocídio pra valer, não é aquela coisa de agora é tudo genocídio, não. O genocídio Yanomami, existem fartura de provas da sua existência. Inclusive esse livro que vocês estão vendo aí, publicado pela Biblioteca do Exército, que se chama A Farsa Yanomami. Quer dizer, dizendo que a própria existência do povo Yanomami é uma farsa. E tem várias ações do Exército para desestabilizar o povo Yanomami, como, por exemplo, a construção da Perimetral Norte. E, mais recentemente, no governo Bolsonaro, o general Heleno permitiu a instalação de uma série de garimpos nas proximidades da terra indígena Yanomami. E no Brasil já houve uma condenação por genocídio, né? A primeira condenação por genocídio no Brasil foi relacionada aos Yanomami. São garimpeiros que participaram do massacre de Ramichu. Então existem elementos legais que comprovam a tese de que ocorre de fato um genocídio Yanomami no território brasileiro. Eu sou a Babi, sou inscrita no canal do professor Paulo Giraldelli Júnior e também sou inscrita no canal Ambiente e Cidadania do professor Rodolfo Salme.
E também da Thelma, do Rogério e do Danilo, né, Babi? Nós somos uma coletividade aqui no Ambiente e Cidadania. Eu gostaria de lembrar que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, no ano de 2021, fez uma denúncia junto ao Tribunal Penal Internacional contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em relação ao genocídio que estava sendo cometido contra os povos Yanomamis. E que infelizmente não foi interrompido no novo governo Lula, ao contrário do que a gente esperava. Eu também quero deixar aqui uma crítica ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida. Nós tivemos um grupo de trabalho no governo de transição, do governo Bolsonaro para o governo Lula. Todos nós já sabíamos de tudo que estava acontecendo no país inteiro, inclusive de tudo que estava acontecendo em relação aos povos Yanomami. O Silvio de Almeida, por sua vez, ele não trouxe nenhum projeto, nenhum plano. Ele esteve em terras Yanomami, vendo o que estava acontecendo com o presidente Lula, e ele não tem, até então, um ano depois, nenhum plano para ajudar os povos Yanomami. Recentemente, o ministro Silvio Almeida escreveu no Twitter: nada, absolutamente nada é mais importante do que interromper a escalada de violência e o ciclo de mortes que tem destroçado a vida, em especial de pessoas inocentes, mulheres, crianças. Ele se referia, evidentemente, à situação da Palestina, e ele está correto no que fala. O problema é que tem um outro genocídio acontecendo aqui debaixo do nosso nariz, né? E as pessoas parecem não enxergar. Então eu dei o de João sem braço e escrevi como se perguntando para o Silvio Almeida: você se refere à escalada de violência e ciclo de morte entre os povos indígenas invadidos pelo garimpo? Ah, não, é do outro lado do mundo, né? Claro, né? Concordo, mas tem coisa mais feia acontecendo aqui, bem debaixo do nosso nariz. O Danilo também fez um comentário bem parecido, né? Ele perguntou se o Silvio Almeida era ministro dos Direitos Humanos da Palestina. A existência do garimpo ilegal e a quantidade de mortos de Yanomami é o Brasil dizimando as suas tribos constantemente há 40 anos. E não para! Nesse ponto, o professor Paulo fala em 40 anos porque ele se refere ao período desde a Constituição de 1988, né? Não que o massacre dos indígenas tenha começado naquele ponto, mas o que vem atrás não é considerado. Estamos discutindo o que está sendo feito na nova república. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco a comunidade internacional vai simplesmente falar para o Lula, não vai demorar. A comunidade internacional fala: ó, o Lula, ele gosta de falar no palanque contra genocídio, só que lá no Brasil ele não consegue dar conta. Pois é o que está acontecendo. Você pode discutir a conveniência ou não de citar o Holocausto no momento de condenar um genocídio que de fato está sendo executado a partir de Netanyahu. Eu acho que muito mais importante é denunciar a violência contra o povo palestino, que precisa parar imediatamente. Mas do nosso ponto de vista, do povo brasileiro, a gente tem muito mais poder de parar, né, de influenciar o genocídio indígena que acontece na terra indígena Yanomami e também em vários outros territórios indígenas que estão invadidos por garimpeiros, mas também pelo veneno do agro, madeireiro, grileiro, toda sorte de gente de olho nas riquezas das terras indígenas. Isso tudo acontecendo bem debaixo do nosso nariz, e a gente precisa de um ministro da Justiça com sensibilidade para essas questões, para fazer as demarcações das terras indígenas, as desintrusões das terras indígenas. A gente precisa lutar contra o marco temporal. A gente precisa de um ministro dos Direitos Humanos que, de fato, esteja atento aos processos de genocídio que estão acontecendo dentro do nosso grande território.
Eu acho que é isso mesmo, em que pese a nossa concordância com a crítica ao genocídio em Gaza, eu acho que o Lula devia primeiro olhar para si mesmo antes de querer falar dos outros, né? Eu acho que faltou para a assessoria de imprensa lá do Netanyahu, lá das relações públicas, fazer um estudo. Se eles estivessem mais bem informados, eles poderiam ter dado uma resposta de pronto, falando assim, vai cuidar dos Yanomami que estão morrendo, vai cuidar dos povos indígenas que não podem mais comer os peixes dos seus rios contaminados com mercúrio, antes de querer falar do que acontece no território vizinho, né? No país dos outros, né? Quer dizer, vai cuidar do que cabe a você, né? Eles poderiam ter dado essa resposta, ia ser difícil de responder. E os indígenas e as crianças estão praticamente todos contaminados com mercúrio. O mercúrio que é deixado nas águas, acabam indo para os peixes são consumidos pelos indígenas, a água potável está contaminada, o fundo do rio Tapajós está contaminado, as margens estão contaminadas, os igarapés estão contaminados, isso tudo dentro da terra indígena. Essa terra indígena que deveria ter sido legitimada ainda em 2023 e que não foi pelo ex-ministro da Justiça, Flávio Dino. Só uma outra informação que eu acho importante é sobre a questão do mercúrio. Nós sabemos, e o próprio Ministério da Saúde fala que o mercúrio ele não se cura mesmo depois da pessoa contaminada, ela nunca será curada. É possível remédios paliativos para combater os efeitos do mercúrio. E tem outro dado mais importante. O Brasil não produz mercúrio. Todo o mercúrio que está entrando no Brasil para o garimpo na Amazônia é mercúrio contrabandeado. Ele entra de forma ilegal no país. Então era isso que eu queria acrescentar, professor. Mais uma vez, meus parabéns pelo magnífico trabalho que o senhor faz no seu canal e esperamos que um dia a gente possa termos um canal com o mesmo efeito e alcance que tem o seu. Obrigada. E nesse contexto, eu queria agradecer ao professor Paulo por ter tratado desse assunto dessa forma tão clara e didática, porque as críticas que vêm da direita não nos interessam, mesmo porque o pessoal da direita não está nem aí para os povos indígenas ou para a biodiversidade. E boa parte da esquerda, quando se trata de governo Lula, parece que de repente fica imbecilizado, fica cego, achando que se criticar vai favorecer a direita, vai favorecer a volta do Bolsonaro, que vai ser pior ainda. Uma bobageira, porque a gente tem que mais aqui lutar aqui dentro para que esse governo não seja um desastre completo no lidar com a questão indígena. Daqui a pouco a gente volta. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.